Olá pessoal, eu quero falar com vocês um assunto que é um assunto que intriga muita gente, que inclusive me intrigava muito, muito mesmo, uma coisa que chegava a me perturbar. O assunto é por que tem pessoas dotadas de uma ignorância tamanha que não conseguem enxergar a realidade. Este assunto ele me incomodava porque não é possível, no meu entendimento, que alguém não possa conseguir ver o mínimo de verdade nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu quero falar das pessoas que hoje apoiam, que hoje aprovam o governo, o desgoverno da nossa nação, né, responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas aí, por causa da inoperância, na verdade, por causa da ignorância e do descaso com a vida humana. E não consegue, essas pessoas elas não conseguem enxergar a maldade, não conseguem enxergar os crimes cometidos por esse cidadão genocida que parece que só tem um objetivo na vida: destruir e acabar com a vida da classe trabalhadora. E aí eu fui buscar esse conhecimento, eu fui pesquisar, eu fui estudar, porque era uma coisa que é fruto de estudo mesmo. Nós precisamos estudar para compreender, eu quero compreender. E aí eu me deparei com um texto de Platão. Eu acho que muitos de vocês conhecem, alguns já ouviram falar, mas talvez não conheçam. E alguns nem ouviram falar e nem conhecem, né? Que é o mito da caverna. O que é o mito da caverna? O mito da caverna é um texto que Platão exemplificou para explicar a ignorância humana, de onde vem, né? De onde vem a submissão, a escravidão inconsciente que nós vamos aqui chamar do ser humano. No mito da caverna ele conta que existia uma caverna profunda e nesta caverna existiam alguns prisioneiros. Atrás destes prisioneiros tinha um muro. E entre o muro e estes prisioneiros existia atrás, na verdade, desse muro existia uma fogueira. E aí, na frente deles, um paredão. E este paredão, ele refletia algumas sombras que pessoas chamadas senhores da caverna usavam como se um teatro, né? Iam passando figuras que refletia naquele paredão na frente daquelas pessoas que estavam prisioneiros. E só um detalhe, é que eles estavam acorrentados de tal maneira que eles não podiam virar nem para trás e nem para os lados, eles só podiam se mexer para frente, só podiam olhar para frente. E aí eles passavam várias figuras ali o tempo todo, e aqueles prisioneiros ficavam ali, acorrentados ali, sentados, olhando aquelas figuras como se fosse um filme. E todo o tempo eles iam passando aquelas figuras e iam mudando as figuras para que não se tornasse repetitiva, né? E as pessoas ficavam ali sentadas, submissas ali naquele lugar, enquanto os senhores das cavernas faziam aquilo, mantinham aquelas pessoas ali, para quê? Para seu benefício próprio, né? Eles tinham os interesses deles lá. E aí teve uma dessas pessoas, somente uma dessas pessoas, que não se conformava com aquilo. E assim, a caverna ela era bem escapada, né? Ou seja, era um fundo e no alto assim desta caverna aparecia uma luz brilhando, uma luz bem rara mesmo, uma luz quase imperceptível. Mas uma pessoa conseguiu perceber aquela luz. E aquilo também incomodava ele, que ele pensava assim, mas não é só isso, não é só isso, a vida não tem que ser só isso, não é só essas imagens aí e tal, deve ter mais alguma coisa aí que a gente possa contemplar.
E esse homem ficava inconformado até que um dia ele se libertou das correntes. E o que é que ele fez? Ele subiu, né, aquela ladeira, por assim dizer, aquela parede íngreme. E aí foi o encontro daquela luz. E quando chegou lá no final, depois de muito se ralar, e escorrega, e volta, e tenta de novo e tal, ele chegou à saída da caverna. E ao chegar à saída da caverna, o primeiro impacto que ele teve foi de cegueira. Porque a luz do sol, ele foi criado desde criança ali, só vendo aquelas figuras, o mundo dele era só aquele lá. E ele ficou completamente cego com a luz do sol. Mas aos poucos, ele foi se acostumando com aquela luz, a sua visão foi retornando e ele foi percebendo que o mundo era muito mais bonito, que o mundo era mais completo, que o mundo tinha muitas coisas, que não era só aquelas sombras que ele passou a vida vendo ali, porque era o que as pessoas queriam que eles vissem, a sombra somente. E ele ficou admirado com aquilo. E aí ele voltou para o fundo da caverna e contou para todo mundo lá o que ele tinha encontrado. Mas para voltar ele também teve dificuldade. E aí ele voltou lá para tentar mostrar para as pessoas, abrir a mente, abrir os olhos das pessoas que estavam lá. E aí, pasmem, segundo o texto, eles não deram ouvido para ele, não quiseram nem saber. E aí eu lendo e estudando esse texto, né, indo atrás de perguntas e conseguindo respostas, eu fui ver que o mito da caverna explica claramente o que hoje acontece com esta camada da sociedade que não consegue perceber o mal que este genocida está fazendo para a nação brasileira. Porque, primeiro, eles sempre foram acorrentados aos pensamentos retrógrados, aos pensamentos de submissão. Nas suas casas, suas famílias eram alienadas, as suas famílias foram criadas com ponto de vista, e eles colocaram aquilo ali. E aí, eles não conseguem se libertar disso. Não conseguem se libertar. Não conseguem buscar a luz do sol, que significa, a luz do sol, significa, no segundo Platão, aí no texto de Platão, significa a sabedoria, o conhecimento. E ele não consegue perceber isso. Tanto que se você for discutir com uma dessas pessoas, ele não sabe nem explicar o que ele é. Se você for perguntar para ele o que é ser de esquerda, ele confunde logo ser de esquerda com partido político. Ele confunde logo ser de esquerda com ideologia política. E não é bem assim. Não é bem assim. Essa questão de esquerda e direita, né, aconteceu na França, depois da Revolução, quando a sociedade foi discutir lá as novas regras, né? E aí do lado direito tinham os senhores, os grandes lordes, que ali, os senhores de terras, os senhores, os mandatários do país, os burgueses. Tinha esses caras na direita que defendiam seus interesses, na esquerda tinha os que defendiam os trabalhadores, né, que era a classe trabalhadora, e no centro tinha aqueles que iam para onde lhe conviesse ali. Não, se aquele lá, tá. E aí eles ficavam ali naquele meio ali, e para onde o sol, o vento batesse, a vela deles virava. E a gente percebe que não tem nada a ver, não foi criado por partido político, não foi criado em discussão ideológica, não, foi uma reunião onde tinham os seus representantes, e aí surgiu a questão da esquerda e da direita. E hoje, quando eles falam esquerdopata, esquerdistas, eles nem sabem o que significa. E olhe, que me assusta saber que a grande maioria dessas pessoas é trabalhador. Pessoas que, volto lá para o mito da caverna, por ignorância, por só ver a sombra só do que os senhores querem mostrar para eles viverem alienados, sob controle ali, eles acham que porque ganham bem, ou porque têm cargos altos, ou porque têm carro, eles são ricos. Não são ricos. Sabe o que é rico? Sabe o que é a noção de rico? É quando a pessoa não precisa mais trabalhar para viver. Esse é rico.
Quando ele não precisa mais, olha, não preciso mais trabalhar. Seus negócios estão fritos, a gente tocando, ele não está nem aí, ele vive a vida dele lá. E isso é ser rico. Mas o que acontece? São pessoas que não têm noção de nada. Eles passaram a vida ali alienado, olhando, vendo sombras na frente dele. O que são as sombras? Né? É tudo o que este governo faz hoje, que fica mostrando para eles um mar de ilusão, um bando de mentira. O que é a fogueira que faz refletir a sombra são as fake news, né? E eles acreditam ali nas fake news. Não tem nem capacidade de fazer debate, não tem capacidade de analisar. Se você parar uma dessas pessoas aí, eles não topam debate, infelizmente eles não topam debate. Quando você começa a debater, eles só sabem falar o PT é ladrão, o Lula é ladrão. Eu não estou aqui falando de PT nem de Lula, eu estou falando de consciência, eu estou falando de mente aberta, eu estou falando de conhecimento. Porque eu, graças a Deus, eu desde criança, eu tive um despertar. Com 12 anos de idade, eu olhava para um lado e olhava para a minha casa e dizia assim, não é justo. Não tem justiça onde um trabalha muito e vive na miséria, outro trabalha pouco e vive na fartura. Eu nunca achei isso normal na minha vida. Nunca achei isso normal na minha vida. E aí eu fui para o enfrentamento e desde os 12 anos que eu milito nos movimentos sociais. Estou falando de movimentos sociais, né? Participei do momento em que a gente conseguiu finalmente derrubar a ditadura, né? E aí tem gente que nega, né? E eu tenho essa história comigo, graças a Deus tive essa felicidade de ter essa história, tá certo? Então essas pessoas, elas são retratadas ali no mito da caverna. São pessoas que vivem de sombras por uma fogueira que é uma luz falsa, uma luz artificial que reflete ali aquelas sombras e mostra para eles só o que eles querem. Como eles não têm capacidade de analisar, aí eles aceitam tudo aquilo ali, não questionam, não param para pensar nem nada, tá certo? E tem mais. Dizem que são contra o comunismo, que são contra o socialismo, mas se você pergunta para eles o que é o comunismo, o que é o socialismo e por que eles são contra, eles não sabem dizer. Eles não sabem, sabe por quê? Porque esta era uma das sombras que foi refletida na mente dos meus avós, da mente dos meus pais e na mente de outras pessoas dos nossos antepassados, e eles entenderam apenas que comunista matava gente, fechava igreja, comia criancinha. Foi só o que eles entenderam, essa era a sombra que eles entendiam. Mas se você perguntar algo sobre o comunismo, o socialismo, eles não sabem explicar. Eu, por exemplo, e muitos de vocês que aí vão assistir este vídeo, nós sabemos por que nós somos contra o capitalismo. Eu sei porque eu sou contra o capitalismo. Por quê? Porque eu fui pesquisar. Antes de eu sair por aí falando para as pessoas que eu era contra o capitalismo, que o capitalismo é selvagem, que o capitalismo é cruel e que gera morte, que gera sangue através do sacrifício da classe trabalhadora, eu fui saber o que era o capitalismo. Eu não podia simplesmente aceitar que o que as pessoas me diziam, os meus líderes, a minha liderança, aquelas pessoas que eu admirava diziam, simplesmente falavam aquilo e pronto, era lei para mim. Não, eu não. Eu sempre quis saber o que era que eu estava defendendo e o que era que eu estava combatendo. E aí eu fui ler sobre capitalismo e aí encontrei o Príncipe de Maquiavel, por exemplo, que Maquiavel é considerado o pai do capitalismo, né? O Príncipe Maquiavel, e que tem um texto lá, uma parte do texto que ele diz assim, que no capitalismo é razoável, ou seja, é aceitável que você passe por cima do seu próximo para ocupar o lugar dele ou para chegar no lugar onde você quer chegar. Como é que não vai gerar sequelas numa sociedade dessa? Eu tenho que destruir o meu irmão para que eu possa alcançar os meus sonhos, os meus objetivos? É este o princípio. Mas se você for perguntar por que esse cara é capitalista e não sabe, por que ele é direita e não sabe, porque nem eu sei por que ele é direita, porque eu acabei de contar a história, e aí, se direita é quem defende os trabalhadores, os burgueses, essa turma toda aí, que defende o capital, e esquerda é quem defende os trabalhadores, como é que o trabalhador defende a direita? Me explica isso aí. Isso aí é fruto também, né? Desculpa. Isso aí é fruto de outra análise aí também, tá? E eu vou gravar, baseado aí no texto de Platão aí, do mito da caverna, eu vou gravar um outro vídeo para os crentes, para os que se dizem cristãos, e vou mostrar entre eles, né, a confluência entre
a questão, a filosofia e a questão dos pensamentos cristãos, né? Aonde eles se juntam. E mostrar que o próprio Jesus, ele fala dessas pessoas ignorantes aí, que não conhecem, e fala das pessoas que vão utilizar o evangelho para se promover, para, né, alcançar seus objetivos, tá certo? Isso é um próximo vídeo que aí nós vamos gravar, tá ok? Então, eu espero ter contribuído, né? Eu sei que eu vou receber aí algumas enxovalhadas, né? Mas aí é isso mesmo, né? O que importa é a gente estar contribuindo com a discussão, e eu estou aqui, né? E espero estar contribuindo. Muito obrigado. Se você puder, compartilhe esse vídeo, né? Para quanto mais pessoas alcançar, quem sabe não dá um tic-tac lá, dá um estalo na mente do caboclo, e ele diz assim: peraí, eu vou ver o que é isso que esse cara está dizendo, o que esse doido está dizendo. Aí, porque ele vai se sentir envergonhado, né? Quando perguntarem para ele por que ele é contra o comunismo, por que ele é contra o socialismo, ele vai ficar dizendo: pô, eu vi aquele vídeo daquele maluco lá, e ele dizia que eu não sabia o que era isso, então deixa eu mesmo conhecer. Aí quem sabe ele não conhece e vai e se depara com a verdade, né, e muda a mente dele, né? Eu creio que isso possa acontecer, né? Mas como eles são preguiçosos para ler, para estudar, dificilmente vai acontecer. Mas tá ok, obrigado, tá? E até o próximo vídeo aí.